Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Agora são 15 horas e 30 minutos, pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E hoje aconteceu oficialmente a abertura da COP30 em Belém. E em seu discurso, o presidente Lula disse que é preciso combater os negacionistas que recusam a realidade. E também enfatizou que é mais barato financiar o clima do que as guerras. Vamos conferir. Na abertura oficial da 30ª Conferência do Clima da ONU, em Belém, o presidente Lula afirmou que é preciso agir rapidamente. Ele lembrou que o Acordo de Paris teve avanços, mas o mundo e as mudanças climáticas exigem mais empenho para conter os efeitos catastróficos que causam destruição e mortes nas cidades afetadas. O presidente também citou o gasto de quase 3 trilhões de dólares em armamentos bélicos e lembrou que é mais barato financiar o clima do que as guerras. O presidente ressaltou que é o momento de impor uma nova derrota aos negacionistas e que essa é a COP da verdade. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas e incêndios na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. Olha, nós vamos mostrar agora uma história impressionante que viralizou nas redes sociais no fim de semana. Um motorista perdeu o controle do carro e voou com o automóvel em uma escadaria. Esse caso aconteceu na zona sul de São Paulo e o Caio Veríssimo está lá no local. Vai contar pra gente essa história e também mostrar as imagens. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo. Oi, Kleber, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na HIT TV. Exatamente, nós estamos aqui no Jardim Apurá, zona sul de São Paulo, para contar essa história impressionante. Como você mencionou, aconteceu aqui no fim de semana. Vamos dar uma olhada no vídeo. Olha só, o motorista, Railson Souza, ele voltava do trabalho, ele que é vigilante, 48 anos, ele voltava do trabalho ainda por volta das 9 horas da noite e de repente ele perdeu o controle na curva, acabou descendo todo esse escadão com o carro, foi parar lá embaixo e, por incrível que pareça, os ferimentos não foram quase nenhum. Né? A gente vai detalhar isso mais pra frente, mas olha só, a causa, de acordo com ele mesmo, que ele contou, é que ele deixou de tomar o remédio de pressão. Então ele sentia muita dor de cabeça, sentiu um incômodo muito forte e ele disse que só lembra no momento de ter apagado enquanto dirigia e acordou lá embaixo, quando os bombeiros já estavam retirando ele das ferragens do carro. A cena realmente muito impressionante. Olha só, a gente está aqui com um amigo dele, Gesiel. Gesiel, boa tarde, muito obrigado por falar aqui com a gente. Pode chegar mais perto aqui, olha, realmente foi um milagre que ele viveu, né? Realmente, é um milagre. O que aconteceu aqui, ele pode agradecer muito a Deus, que é um verdadeiro milagre. Eu até digo, ele tem outra data de nascimento, de aniversário, tá bom? É verdade, olha, você que é amigo dele, pode contar pra gente, né,
como é que ele tá? Ele tá ferido? Você contou que ainda não viu, né, depois do acidente, mas tá para visitá-lo, mas sabe como é que ele tá, a saúde dele, né? Conta pra gente. Olha, segundo o que me passaram, ele está bem. Teve só algumas escoriações e está bem, graças a Deus. Perfeito, obrigado, viu? Olha só, Kleber, não precisou nem eu ir até o fim lá da escada pra gente olhar, pegar alguns fragmentos do carro, algumas peças, algumas coisas que quebraram, ficaram espalhados. Deu uma caminhada até ali e consegui pegar isso aqui. Aqui a gente consegue observar que tem pelo menos 9 lances de escada aqui, 9 conjuntos, cada um com 10 degraus aí, então pelo menos foram aí 90 degraus abaixo que ele acabou caindo. Ele veio dessa rua, o nosso câmera está mostrando, ele veio da rua David Pérez, foi ali vindo em direção aqui, esse escadão passou direto. E o interessante, que chamou muita atenção, é que daqui da ponta, o carro só foi bater lá no último 7º conjunto de degraus, lá embaixo. Pode ver que nenhum dos corrimãos aqui foram danificados, a não ser o primeiro aqui, e depois ele só foi atingir lá embaixo, onde está sem corrimão. Então realmente foi uma cena assim devastadora, muito impressionante, e o que chamou muito mais a atenção disso é que ele teve apenas um arranhão em uma das mãos. Realmente foi um milagre que esse homem viveu, como um amigo dele contou aqui, ele nasceu de novo, tem uma nova data para comemorar o aniversário. É isso, Kleber, eu volto com você aí no estúdio. Olha, Caio, realmente uma história impressionante, muito bem contada aí pelo Caio. Vamos mudar de assunto agora, então. Vamos fazer o nosso giro de repórteres pelo país para começar a semana e saber, né, o que é notícia nesta segunda-feira. Olha, e Santa Catarina também foi atingida pelos tornados no último fim de semana, assim como aconteceu no Paraná, e a gente vai mostrar daqui a pouco. O fenômeno causou muita destruição no estado. Vamos ver com a Michele Veiga. Em meio a toda a tragédia, né, que envolve as cidades do Paraná atingidas principalmente pelo esse tornado que alcançou o estado na última sexta-feira, Santa Catarina também não fica atrás, não. Aqui nós somos o estado que mais recebe esse tipo de fenômeno, sendo que só nesse ano, que ainda nem encerrou, 2025, já foram 15 registros confirmados em cidades catarinenses. Na última sexta-feira, 3 atingiram Dionísio Cerqueira, Faxinal dos Guedes e Xanxerê. Todos que são ali cidades no oeste, próximo ao Paraná e também próximo à Argentina. De acordo com estudiosos, claro, as mudanças climáticas e também a constatação de mais fenômenos e, claro, o monitoramento deles tem feito também essa presença aumentar em todas as regiões do Brasil. As questões de ajuda humanitária e também de mitigação, quando esses tornados são notificados, né, para ajudar a comunidade, ainda são falhos aqui no estado, como em todo o Brasil, por falta de costume dentro, né, dessas situações. Mas Santa Catarina ainda responde rapidamente a essas situações climáticas e consegue, né, conversar com a sua população mediante as notificações via aparelhos celulares ou então até através da Defesa Civil, que constantemente passa por treinamento de todas as cidades do estado, passam por treinamentos para trabalhar melhor essas ações que tanto atingem aqui o sul brasileiro. Lembrando, né, gente, que no meio dessas informações todas, Santa Catarina foi o único estado brasileiro e única localidade do Brasil aqui na região sul a receber o fenômeno de um furacão. Foi o furacão Catarina, que já tem mais de 20 anos da história, mas foi um furacão constatado de categoria F1 que passou pelo sul catarinense à época, deixando um rastro muito grande de destruição. Ele atingiu a região litoral sul de Santa Catarina e quem viveu aquele fenômeno ainda guarda na memória as marcas daquela tragédia. Mas, voltando para os dias atuais, de acordo com os meteorologistas e os estudiosos da área, esses fenômenos não estão descartados. Pelo contrário, eles estão cada vez mais presentes no estado e com poder de destruição ainda maior, como nas imagens que você acompanha agora, de uma casa sendo arrancada em poucos segundos com a passagem de um tornado na última sexta-feira. As ações do homem, né, que também influenciam nas mudanças climáticas, e aí a gente vai viver nesse ciclo de aprendizado para nós aqui que não estamos acostumados e também tentando entender como conviver com esse tipo de situação.
E olha, os moradores da cidade de Cacilândia, que fica no norte do Mato Grosso do Sul, se assustaram com uma nuvem de poeira. A nuvem tomou conta do céu na sexta-feira. Vamos ver os detalhes e também as imagens com a Giovana Coene. Em Cacilândia, a 430 quilômetros de Campo Grande, uma nuvem de poeira assustou moradores na tarde de sexta-feira. As imagens foram registradas na região do povoado Vaca Parida. O céu ficou tomado por tons de preto, roxo e laranja. Segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, rajadas de vento de até 48 quilômetros por hora foram registradas na manhã do último sábado. Olha a velocidade das nuvens, velho. Rapaz, vai vir uma tempestade, moço. Em Chapadão do Sul, a 100 quilômetros de Cacilândia, um vendaval também levantou poeira e danificou a rede elétrica. A energia foi restabelecida ao longo da tarde da última quarta-feira. Esses eventos meteorológicos foram resultado do avanço de uma frente fria sobre o estado e da formação de um ciclone extratropical que atuou com mais intensidade na região sul do país, mas também influenciou o clima em Mato Grosso do Sul. E uma mulher foi atacada na rua por 2 pitbulls. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. O ataque foi gravado por uma câmera de segurança. Vamos ver com o Anderson Nascimento. Uma mulher foi atacada por 2 cães da raça Pitbull na rua Silva Neto, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última sexta-feira. As imagens mostram o momento em que a vítima, que estava parada na calçada, é surpreendida pelos animais. Este não teria sido o único incidente do dia. Outras 3 pessoas, supostamente, também foram atacadas. Segundo vizinhos, os cães pertencem a uma moradora da região e costumam circular soltos pela rua sem focinheira. Ainda de acordo com os moradores, perto dali fica a Escola Municipal Laura Matos, onde circulam diariamente muitas crianças. A tutora se abstém da responsabilidade pelos ataques. A Polícia Civil informou em nota que o caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia de Realengo e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. E um teste de sangue que é feito em pacientes do SUS, lá no Rio Grande do Sul, pode mostrar com mais de 95% de precisão o risco de um paciente ter Alzheimer. Vamos ver agora com a Kátia Fantin. Um novo exame de sangue testado no Rio Grande do Sul mostra alta precisão para diagnóstico do Alzheimer. A tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos foi validada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pela primeira vez em pacientes brasileiros atendidos pelo SUS. O teste apresentou 95% de precisão na detecção precoce da doença em pacientes atendidos pelo SUS aqui no estado. O diferencial é que o exame identifica alterações em uma proteína associada ao Alzheimer, muito antes dos sintomas se tornarem evidentes. Hoje, o diagnóstico costuma depender de exames caros e invasivos, como tomografias e punções lombares. Com a nova tecnologia, o acesso ao diagnóstico deve se tornar mais rápido, simples e acessível. Especialistas afirmam que descobrir a doença cedo permite iniciar tratamentos e mudanças de hábitos que ajudam a retardar o avanço dos sintomas. O estudo ainda está em fase de validação nacional, mas representa um importante avanço na área da saúde pública. E segunda-feira é um dos piores dias para a saúde mental. Nesses dias, os casos de depressão ficam mais graves, como vai mostrar agora o Alexandre Cardoso. A segunda-feira é considerada por muitas pessoas o dia mais difícil da semana e, de acordo com um estudo feito pela revista científica de BMJ, a segunda-feira e o Ano Novo apresentam um maior risco à saúde mental, com maior taxa de atentado contra a vida nesses períodos. A pesquisa foi feita a partir de análise de dados de 26 países com informações de 1971 a 2019. No total, mais de 1,7 milhões
de suicídios foram incluídos na avaliação. O estudo revelou que em todos os países o risco de suicídio foi maior na segunda-feira, representando de 15% a 18% do total de casos, em comparação com os outros dias da semana. Em relação ao Ano Novo, o risco de suicídio aumentou no dia após o Réveillon, especialmente entre homens, enquanto o padrão no dia do Natal variou. Na visão dos autores do estudo, entre as possíveis causas para esse aumento no risco de suicídios estão a pressão sofrida pelo trabalho no começo da semana e as maiores taxas de consumo de álcool no dia do Ano Novo e nos finais de semana. No entanto, mais pesquisas são necessárias para investigar esses fatores, segundo os pesquisadores. Por outro lado, dizem que as descobertas fornecem novas evidências científicas em escala global, que podem ajudar a estabelecer programas mais direcionados de prevenção e resposta ao suicídio relacionados a feriados e ao dia da semana. Lembrando que se você estiver precisando de ajuda ou estiver com ideações suicidas, busque apoio emocional pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, no número 188, de forma gratuita ou pelo site cvv.org.br. Vamos voltar a falar do tornado, então, porque 6 pessoas morreram e pelo menos 750 ficaram feridas após a passagem de 3 tornados pelo Paraná. Os ventos atingiram a velocidade de 320 km por hora. Foi confirmado no início dessa segunda-feira que 3 tornados atingiram Rio Bonito, Guarapuava e Turvo. Antes da tragédia, no sábado, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná informou que a tempestade que atingiu Rio Bonito do Iguaçu se formou dentro de uma supercélula, o tipo mais grave, o que gerou um tornado de categoria F3 na escala Fujita. Já em Guarapuava e Turvo, o tornado foi classificado como categoria F2. A medição apontava que os ventos chegariam até 250 km por hora. Porém, no comunicado de hoje, os números foram atualizados e mostraram rajadas de ventos de até 330 km por hora. Essas novas informações só puderam ser divulgadas após técnicos do órgão irem até as cidades, que ficaram completamente destruídas, para coletar novos dados. O governo do Paraná emitiu uma nota dizendo que não há mais buscas ou resgates e atendimentos pré-hospitalares. O trabalho de cadastramento e atendimento das famílias continua, assim como a distribuição dos donativos, o esforço coletivo de moradores voluntários e servidores do Estado e Prefeitura para a retirada de estruturas danificadas e limpeza seguem em andamento. Uma das vítimas da passagem do tornado, Claudino Paulino Risso, foi encontrado com muitos ferimentos embaixo de escombros e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Ele havia entrado em contato com a esposa minutos antes do acidente. A viúva de Claudino, Marilda Carvalho Risso, estava no oeste do Paraná quando a filha contou a notícia. E mesmo em meio a tantas dificuldades, a fé não faltou. Um casal de Rio Bonito do Iguaçu relatou os momentos de desespero que viveram durante a passagem do tornado. A casa em que eles vivem, que tem uma estrutura simples, de madeira, foi uma das únicas a ficar de pé, praticamente intacta. As imagens da destruição são impressionantes, o que torna ainda mais difícil de explicar como a casa deles ainda está de pé. Quando eu saí no canto do balcão do armário, era que está ali, na porta do quarto, para mim ir para o quarto, colocar roupa, e eu não achava por escuro, mas eu fui em cima da Bíblia que estava ali, eu só levantei para cima a Bíblia e falei com Deus, meu Deus, se nós somos fiel com o Senhor e sabemos o Deus que nós servimos, o Senhor hoje cuidou de nós. Deus que protegeu nós ali e fiquemos ali por baixo ali, mas só que tudo só tem que agradecer muito. Olha, e o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 teve 27% de abstenção, mantendo uma taxa semelhante à do ano passado, que foi de 26,6%. A porcentagem é menor do que nos anos de 2023, com 28,1%, e 2022, com 28,3%. Segundo o Ministério da Educação, mais de 4.800.000 candidatos estavam habilitados a participar do Enem. Mas 3.240 participantes foram eliminados por diferentes irregularidades. A pasta enfatizou que foram eliminados candidatos que não atenderam às orientações dos fiscais.
utilizaram materiais impressos, ausentaram-se dos assentos fora do horário permitido, portaram equipamentos eletrônicos ou deixaram o local da prova portando o caderno de questões antes de 30 minutos do final da aplicação. O gabarito oficial do primeiro dia de prova com 90 questões além da redação deve ser divulgado na próxima quinta-feira, dia 13 de novembro. O exame foi aplicado em 1.805 municípios e envolveu mais de 300 mil pessoas de apoio. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, boa semana para você, Bruno. E, Bruno, vamos começar falando, né, do julgamento. Isso, notícia quente, notícia que está acontecendo. É o julgamento do atacante Bruno Henrique. Aconteceu agora há pouco, mas parece que sem desfecho. Explica essa história pra gente mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde para você, Kleber. Boa tarde também a todos que nos assistem. Uma boa semana para todos. O julgamento aconteceu nesta tarde no STJD, devido a um processo que Bruno Henrique responde devido a um suposto cartão amarelo que o atacante recebeu em 2023. Porém, o julgamento foi interrompido após o pedido de vista pelo auditor Marco Aurélio Choi. Isso ocorre para que ele tenha mais tempo de analisar o caso antes de votar. No momento da interrupção, o atacante havia recebido um voto favorável pela absolvição no artigo 243, que prevê até 12 jogos de suspensão, e também no artigo 191, com multa de R$100 mil e sem punição em jogos. Então, Bruno Henrique aí sai com um placar favorável de 1-0, porém ainda restam 8 auditores para votar. A próxima sessão deve ocorrer ainda nesta semana, entre quinta ou sexta-feira, e nós com certeza vamos ficar de olho aí, Kleber, para trazermos aí mais informações sobre este caso. A novela continua mais uma semana, pelo menos. E mudando, né, Bruno, de assunto, afinal nós tivemos rodada do Brasileirão, grandes jogos e mais mudanças nas chances de título. A briga tá equilibrada, né, Bruno? Tá muito equilibrada e cada vez tá ficando mais embolado para os dois times, né, Kleber? O Flamengo venceu o Santos no Maracanã e viu o Palmeiras tropeçar diante do Mirassol. Com isso, o rubro-negro subiu sua porcentagem na luta pela chance de título do Campeonato Brasileiro. A disputa pelo título do Brasileirão 2025 está a todo vapor. O Flamengo renovou suas esperanças de ser campeão após uma rodada praticamente perfeita. O rubro-negro venceu o Santos por 3-2 e subiu as suas chances de título de 23,32% para 39,11%. O líder Palmeiras tropeçou no interior paulista ao ser derrotado pelo Mirassol por 2-1, que segue invicto jogando em casa. Com isso, as possibilidades de título alviverde caíram de 74,35% para 59,65%. O Verdão continua líder com os mesmos 68 pontos que o Flamengo e supera o rival no número de vitórias, 21-20. No próximo sábado, com as equipes bem desfalcadas durante a data FIFA, as duas equipes vão jogar as partidas adiadas da época da Copa do Mundo de Clubes. O Fla vai a Pernambuco encarar o Lanterna Sport pela 12ª rodada e o Alviverde pega o Santos na Vila Belmiro pela 13ª rodada. O Cruzeiro perdeu a oportunidade de se aproximar dos líderes após ficar no empate sem gols diante do Fluminense no Mineirão. Com isso, as chances celestes caíram de 2,33% para 1,24%, podendo diminuir ainda mais depois dos líderes cumprirem os jogos adiados. Após a 33ª rodada, a pontuação mínima necessária para garantir o título brasileiro é 84. Né, Bruno? Se na parte de cima da tabela a briga tá boa, na parte de baixo também tá pegando fogo. Afinal, a disputa ali também tá ponto a ponto. Conta pra gente, Bruno. Com certeza, em vez de 2 times são 4, 5, né, Kleber? O Santos saiu derrotado mais uma vez na rodada e continua na zona de rebaixamento, mas segue com a porcentagem pela permanência acima dos seus concorrentes. A briga pela permanência se complicou mais um pouco para o Santos após ser superado pelo Flamengo. Foi a segunda derrota seguida e o 5º jogo sem vencer do Peixe, que segue na zona de rebaixamento. As chances da equipe alvinegra continuarem na Série A caiu de 63,16% para 55,04%. O Santos ainda tem um jogo atrasado que vai cumprir neste fim de semana contra o Palmeiras na Vila Belmiro. O primeiro time fora da zona é o Vitória, que aumentou em mais um ponto a vantagem sobre o Santos após o empate com o Botafogo.
Mas para o rubro-negro o sentimento é de frustração, pois foi uma chance perdida de abrir uma diferença maior para o Z4. As possibilidades de permanência foram de 31,98% para 32,11%, ou seja, pouca coisa mudou para o Leão. A diferença de porcentagem entre Vitória e Santos se dá pelo Peixe ter um jogo a menos, mais adversários diretos pelo caminho, como o Inter e Juventude, e os parâmetros de ataque e defesa da equipe paulista são superiores aos do time baiano. Entre os integrantes do Z4, houve uma inversão na porcentagem de Juventude e Fortaleza. Os gaúchos venceram o Vasco e melhoraram suas chances de seguir na Série A, de 5,74% para 16,99%. Já o Fortaleza empatou em casa com o Grêmio e suas possibilidades de permanência foram de 20,03% a 11,80%. Na classificação, os gaúchos estão a 3 pontos do Vitória e os cearenses a 5 pontos. Por fim, o Lanterna Sport está condenado ao rebaixamento estatisticamente após mais uma derrota, 4-2 para o Atlético Mineiro. Não há possibilidade de reverter a situação. Após a 33ª rodada, a pontuação mínima para garantir a permanência na Série A é 47 pontos. Bom, é isso aí. Às 18h30 você volta com mais notícias, inclusive com seleção brasileira, né, Bruno? Exatamente, Kleber. Eu volto mais tarde. Uma boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Muito obrigado e grande abraço. Grande abraço. E olha só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.